Isaías. Nós estamos aqui e queremos que essa palavra fale profundamente ao teu coração nesse dia. E nós estamos baseados nisso, em Isaías, capítulo 58, versículos 6 ao 8. Nós estamos na série de mensagens. Se quiser sentar, Cris, fique à vontade. Nós estamos aqui juntos para ouvir a voz do Senhor. E nós estamos começando a série O Poder da Oração e também do Jejum. Pastora, por que série? Toda série que ministramos, ela precisa ter começo, meio e fim. Não há possibilidade de você abordar uma temática, um assunto e tentar destrinchar esse assunto em 40 minutos de pregação. Nós entendemos que a série de mensagem, ela pode ajudar muito você a crescer na palavra e no conhecimento do Senhor. E nós acreditamos muito que a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Se você está comigo, nós estamos aqui baseados em Isaías capítulo 58. Mas antes que comecemos a ler este versículo, eu quero que você entenda que o inimigo, ele treme quando ele vê pessoas como eu e você de joelhos em oração. Eu quero que você entenda que nesse momento que você está ouvindo esta palavra e que está comigo em casa também, está em casa comigo também, não? Nós estamos aqui para dizer a você que o inimigo, ele treme ao ver uma pessoa de joelhos em oração e em jejum. Se você não tem experimentado as vitórias diante das batalhas que você tem vivido dia a dia, é porque alguma coisa também está em falha nessa sua vida de intimidade com Deus. Porque só vencemos as batalhas através do jejum e também da oração. Cremos também que essa série, que se denomina O Poder da Oração e do Jejum, ela vai também nos conduzir nesse quadrimestre da importância de você amar a Deus. Só conseguimos amar a Deus através da busca da intimidade e de um relacionamento profundo com o Senhor. Você pode ter amizade com alguém, mas para você ter uma intimidade com alguém, você precisa estar muito próximo, você precisa estar muito animado, intimamente, profundamente, conhecendo bem essa pessoa, para que você possa ser revigorado. Então eu quero dizer para você que existem dois instrumentos que Deus usa no poder dessa intimidade. Qual é o poder e instrumento de Deus para mim e para você chegarmos mais perto de Deus, gente? Através de quê? Através do quê, gente? Da oração. A oração e o jejum é que vai fazer com que você faça valer os propósitos do Senhor. E Deus quer empoderar os seus filhos aqui na terra. Olha só, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele quer fazer deste instrumento do poder do jejum e da oração, você tocar a terra a ponto de fazer ela mudar as realidades. É tão interessante você ler comigo que Charles Spurgeon deixou registrado aí. Ele diz assim, quando Deus quer realizar algo grande, Ele convoca seu povo para orar. Então assim, quem quer receber coisa grande aqui, gente? Coisas grandes. Não tem como receber milagres, coisas grandes, sem o poder da oração. Não há possibilidade. Podemos usar qualquer artimanha da nossa capacidade de inteligência, habilidade de falar, de ministrar, mas sem a oração você não vai conseguir viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você que está aqui comigo, é tão importante você também entender que o Espírito Santo, ele foi usando também a vida de Paulo, nos ensinando sobre as armas espirituais. E dentro das armas espirituais, uma das coisas que Paulo mais incentivou na batalha espiritual, oração em todo o tempo. Oração, né? A gente ora e age ao mesmo tempo, porque orar é isso, é a minha ação no agir. Eu oro na ação de pedir a Deus o grande milagre. Então, aprenda algo. Pastor, eu já sei sobre isso, mas eu vou só querer te lembrar. Fique atento
ao que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração. Nós precisamos compreender. Se pode colocar aí na tela para mim, para que os irmãos lá de casa vejam, que a oração é um instrumento de Deus para tocar a terra e mudar as realidades. Se você quer que a sua realidade seja mudada, ousa-se entrar na presença de Deus com oração. Esse papo de você dizer que venceu batalha sem orar, eu acho que tem alguma coisa errada aí. É difícil. É muito complicado. Nossa, pastor, eu venci, nem precisei pagar preço para receber este milagre. Alguma coisa. Então, olha só. Eu me preocupo quem que te deu esse presente. Ok? Então eu digo a você que quando Deus ele quer realizar algo grande, eu vou repetir para que os da casa que estão chegando agora entendam que Ele convoca seu povo para orar. É por isso que eu creio que nós como MVPM já estamos trilhando respostas de Deus através do jejum e da oração. Nós não podemos ainda passar para você, compartilhar com você, porque estamos no processo do desenvolvimento. Mas existe aqui pastores e pastoras já orando e intercedendo por algo grande que o Senhor vai nos entregar. E nós estamos na jornada do processo dessa conquista. Quando conquistarmos, nós vamos contar a você. E aí você vai ver o agir de Deus através da oração. Então eu incentivo você, como Paulo também ensinou através das armaduras espirituais, que nós devemos orar em todo tempo. Você é aquela que ora em todo tempo, lavando louça, varrendo a casa, você está lá dentro do carro, tio Vitor está assim, enquanto eu estou lá no Uber, trabalhando, eu estou orando. Gente, oração é em todo tempo. Gente, você já acordou orando? Você já sonhou que estava orando? É o seguinte, o teu consciente, o teu inconsciente já está em trabalho. No sono, você está lá buscando a presença do Pai. Isso é poderoso demais. A oração é o que nos capacita para perseverar e vencer a batalha espiritual. Então, enquanto eu estou aqui, você já percebe que aconteceu algo antes do culto começar. Nós estávamos aqui começando, tudo para... E nós sabemos que quem está por detrás disso, mas eu também sei que existem equipamentos cansados. Então, existe duas coisas aí, o natural e também o espiritual. Porém, nada vai impedir o agir do Espírito Santo para chegar até você. Porque eu creio que o Espírito Santo age através dessa graça. Lembrando também que o jejum... ele é espiritual e nós temos o jejum como uma arma espiritual para as nossas vidas, porque ele trabalha com a nutrição espiritual na nossa alma. Ele fortalece o nosso espírito. Pastora, só oração, eu digo para você, a oração já é uma arma poderosa. Agora, o jejum, ele nutre você, ele te fortalece para que você cresça. E nós que somos protestantes, pentecostais, cheios do Espírito, que gosta de um barulho santo, nós praticamos o jejum, que é um sentido bíblico para nós, e literalmente a gente entende que quando nós jejuamos, nós matamos o que, gente? O que, gente? Nós matamos a carne. A carne, ela precisa ser mexida para que nós possamos entender as ações divinas. Então, eu, se fosse você, quando vier agora para as séries das quintas e também na sua casa, pegue um caderno ou anote no seu celular pontos importantes, ou depois assista essa mensagem simples que nós estamos preparando para você, mas com muito coração, com muita seriedade, porque nós vamos começar na semana que vem já uma campanha de jejum e oração. Nós estamos já antecipando a nossa série, para que a partir da semana que vem, nós vamos juntos. Você que precisa de um milagre, quem precisa de um milagre, mas é um milagre. Quem precisa de uma resposta do alto. Então, se você precisa, eu já estou começando a te estimular ao jejum e também para a prática da oração, porque nós vamos continuar recebendo o milagre da parte do Pai. Nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, começando a entender que quando nós matamos a carne, nós acreditamos que esse jejum, ele vai praticamente fortalecer a nosso espírito
e nós vamos vencer essas motivações egoístas que está dentro de nós. Nós, seres humanos, temos a tendência muito de olhar para o nosso umbigo, sabe, gente? Só olhar para a nossa dor, para as nossas necessidades. E assim que a carne for morta na nossa concepção espiritual, nós vamos estar mais perto do Senhor. É tão lindo que você vai entender. Eu profetizo que nesse tempo de março, você vai ouvir a voz de Deus em todo momento, em toda hora, em todo segundo. Você que crê que o Espírito Santo tem algo... Olha, gente, nós estamos no quadrimestre do amar a Deus. Então, de janeiro a abril, nós estamos só trabalhando a sua vida com Deus. Acabamos de sair de 40 dias de rendição. Agora já estamos aí recebendo, né, diariamente o nosso devocional, falando sobre os propósitos de Deus na nossa vida, e agora eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Então lembre-se de uma coisa, que desde sempre, desde o início, as pessoas têm buscado a Deus. Você sabe que quando eles construíram lá, o povo construiu a Torre de Babel, o desejo deles era de se aproximar de Deus. Há tempo, desde o pecado de Adão e Eva, o homem foi lutando para se aproximar de Deus e não conseguia. Aí constrói uma Torre de Babel, e você já sabe o que aconteceu com ela. E aí, depois dessa ação que está lá em Gênesis capítulo 11, nós não vamos falar sobre o assunto, de 1 a 9, nós vemos esses homens, essas mulheres, contrariando a lei de Deus, agora depois da Torre de Babel, esculpindo imagens para poder se aproximar de Deus. Era uma forma que eles entendiam que construindo uma imagem, eles conseguiam falar com Deus e estar mais perto de Deus. Eles queriam agradar a Deus. Aí veio o sentimento da pura arrogância humana, que daí eles começaram a criar estatutos legalistas e viveram de acordo com o que eles achavam que poderiam impressionar a Deus. Mas Deus não se impressiona, gente, com as nossas atitudes humanas. Nós temos que entender que até eles jejuaram naquele tempo de maneira errada. Eles achavam que só jejuando, olha só, eles conseguiriam atingir o coração do Pai. E eu quero dizer para você que o jejum não atrai a presença de Deus. Se a gente está achando que é o jejum que vai aproximar, não, o jejum vai matar a minha carne. O que aproxima-nos da presença do Senhor é a obediência à sua voz e mais ainda, a oração, que é a comunicação com Deus. Porém, uma das coisas que eu vejo, que práticas religiosas como jejum, são menos importantes para fazer a vontade de Deus, como mostra lá em Miqueias. Olha que está escrito lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ó. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige de mim e de você? Que pratique o quê? A justiça, ame o quê? A fidelidade e ande o quê, gente? Humildemente com o seu Deus. Miqueias já estava dizendo assim, gente, se você praticar a justiça, se você amar a fidelidade e andar com Deus, porque andar com Deus é relacionamento, e andar com Deus é intimidade, busca de intimidade, você vai ouvir a voz do Senhor e vai entender todos os princípios. Então, eu quero dizer para você que jejuar não é um fim em si mesmo, mas é um meio pelo qual podemos adorar ao Senhor, e o que mais? E humildemente o que? Nos submeter a Ele. Então eu jejuo para quê? Só para adorá-lo. Eu jejuo para quê? Só para estar mais próximo do Senhor, e humildemente eu me submeto a Ele, porque daí o jejum vai aguçar tanto a nossa audição, o nosso ouvido, nos dará tanta sensibilidade, tanto física como emocional e espiritual, que quando Deus for falar com você, você não vai questionar nada, você só vai obedecer. E uma das coisas que é maravilhosa você entender, que o amor de Deus, gente, ele é incondicional, independe se você jejua ou não. Esse negócio de a gente achar, eu vou fazer sacrifício de jejum, porque Deus vai me ouvir, parou.
Deus não nos ouve por conta do sacrifício que nós estamos fazendo. Deus nos ouve porque nós estamos em obediência à sua voz. Ele diz assim, olha, eu não quero sacrifício, lembra em Amós? Eu quero apenas que vocês me adorem, eu quero apenas que vocês obedeçam a minha voz. Sabe, eu estou cansado dessas suas reuniões solenes, das suas assembleias solenes. Eu estou cansado, lá em Amós, vai lá dar uma olhada. Sacrifício, eu não quero sacrifício, eu quero que você obedeça. Foi assim com Saul, com o rei Saul, quando ele desobedeceu a Deus, oferecendo sacrifício que Deus não pediu. É tão interessante que por vezes eu e você tomamos uma iniciativa com uma intenção boa, mas com as motivações completamente erradas. E Deus conhece, de fato, quais são as verdadeiras motivações da minha alma. Você está aqui comigo? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então aprenda que o amor de Deus, ele é incondicional. Ou seja, não depende do nosso jejum ou da duração dele. Esse papo de você também dizer assim, vou ficar 50 dias de jejum. Olha, vou sair poderosa disso. Você pode até prejudicar o seu físico quanto a isso, e nós vamos falar sobre isso. Porém, o que eu quero dizer para você, Deus, o Senhor falou lá em Gálatas, olha só em capítulo 5, deixou esse recado, Paulo, para nós. Olha só, foi para a liberdade, olha só, que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao quê? A jugo de escravidão. Por vezes, o sacrifício de jejum torna-se para nós escravidão. E o que Deus menos quer que você se sinta escravo disso. O Senhor quer que você viva a liberdade no Espírito, para que você possa entregar essa forma de adoração, lembrando sempre, jejuamos e oramos para obter resultados. Mas a resposta, gente, está onde, gente? Nas mãos do Senhor. Você jejua e ora buscando o quê? Resultado. Ninguém sai para falar com Deus sem buscar um resultado de oração. Mas a resposta é que vem do Senhor. E aí a minha pergunta é, se você levantar uma campanha de jejum e oração hoje, colocando esse propósito na mão do Senhor, e o Senhor disser para você, não quero isso para você, você está pronto para obedecer? Porque a vida com Deus é submissão, gente. E entender que Deus, Ele quer fazer o melhor para nós. Há uma frase aí que eu coloquei, que um dos maiores benefícios do jejum é ficarmos mais o quê? Atentos a quem? A pessoa de Deus, mais consciente da nossa imperfeição. Então, quando você começa a jejuar, gente, é interessante isso. É muito interessante. Quanto mais eu me aproximo de Deus, o pior de mim aparece. E é por isso que as pessoas não querem entrar em jejum e oração. Por quê? Porque sabe que Deus vai revelar o oculto e o escondido. Porém, você não pode ter resultados da manifestação da glória de Deus com pecado escondido. Com situações que só Deus conhece somente seu coração. Eu posso me esconder de vocês? Mas do Senhor eu jamais vou me esconder. Então o que Deus quer nos revelar, há poucos dias eu para resolver questões da igreja, e percebi que nas minhas emoções havia coisas difíceis de entender e compreender da forma humana, eu procurei entrar no meu quarto, fechar a minha porta e ficar ali por 15 dias esperando Deus falar comigo, porque havia algo que eu não estava aceitando dentro de mim, e que Deus estava dizendo que iria acontecer, e eu estava não brigando com Deus, mas querendo questionar as ações divinas. Mas para não perder a minha bênção, porque eu sou inteligente e há tempo na casa do Pai, sei como lidar com isso, o Espírito Santo, com muita gentileza e com muito amor, disse, fica aí 15 dias na minha presença, em jejum e oração, que eu vou revelar a você o que se passa dentro do teu ser. Ali Deus me falou muitas coisas, Deus me revelou coisas que iriam acontecer logo em diante, que aconteceu. Avisou-me de situações que eu iria viver, e mais,
mais, libertou as minhas emoções de sentimentos guardados que eu não imaginava. Então eu digo a você que o jejum ele vai trazer este benefício dentro da tua alma. Eu, se fosse você, deixaria a sua autossuficiência humana e permita-se que a autossuficiência de Deus penetre no teu ser e que você ouça a voz do Espírito neste tempo de 30 dias de poder da oração em jejum e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Sem questionar, sem discutir. Até porque o nosso Deus ele é muito paciente. Mas tem uma hora que ele fala: minha filha, fica quietinha, porque eu sei o que é melhor para você. Eu conheço lá na frente, eu conheço a sua história. No primeiro aí, ponto, o propósito de Deus para o jejum é muito interessante. Agora você vai ler comigo lá em Isaías, ok? Para que você entenda. Pastora, por que existe o propósito de Deus para o jejum? Deus tem um propósito, Deus tem um plano para as nossas vidas. Agora lê comigo lá em Isaías capítulo 58, do 3 e 4. Olha só, por que jejuamos? Essa é a pergunta. Dizem e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Uau! Olha Deus falando com o povo de Israel. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. E esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vocês brigam, vocês discutem, dão socos brutais uns nos outros, ainda entra na minha presença, quer falar comigo e ainda quer ouvir a minha voz. Olha só, gente. O nosso Deus mostrando ao povo que... esse versículo eu gosto muito, porque para mim dá base muito, muito forte sobre essa questão do jejum e da oração, porque por vezes a gente só acha que é só ficar sem comer, né? Ou achamos que jejum é só para ganhar a casa própria, ou conquistar o carro, ou conquistar uma casa, ou conquistar a bênção da saúde, enfim, também faz parte disso, mas esse não é o mais importante. Você vê que Deus, neste momento, ele começa a dar uma lista de advertência a Israel. Nesse versículo, o Senhor também dá para eles o resultado positivo disso. O que eu acho mais lindo quando Deus quer ensinar-nos é o seguinte: eu vou corrigir você, mas eu também vou te dar a resposta diante dessa dúvida que tem dentro do teu coração. Então, se você não sabe qual é o propósito do jejum, Isaías 58 vai te revelar aqui. Para que você saia daqui, em nome do Senhor Jesus, já começando a planejar. Eu já quero te pedir isso. Hoje é quinta-feira. Já na segunda-feira, nós já vamos começar uma campanha de jejum. E nós cremos que nessa semana, que vai ser a semana que vai anteceder a ceia, por que nós vamos fazer isso? Porque semana que vem nós vamos cear. E a ceia do Senhor vai entregar algo espiritual para muitas pessoas. Eu creio nisso. E nós vamos jejuar de segunda a domingo. Olha, você aguenta? E nós vamos jejuar para um propósito. Então eu quero que você entenda que naquela época o povo de Deus jejuava no tempo de Isaías, mas sem resultados nenhum. Percebe que por vezes eu e você jejuamos e não temos o que, gente? Resultados. E talvez você não saiba por quê. Olha só, o motivo, diz Deus para o povo de Israel, que jejuava e não havia resultados, é que eles ignoravam, está aí por favor, o modo de jejuar que podia mudar a vida deles e consideravam um ritual completamente vazio. Deixa eu deixar aqui para você Isaías capítulo 58, versículo 34, que nós vamos ler novamente, porque eu quero que você entenda este versículo. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum,
vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida lá no alto. Ou seja, o povo cristão nos dias atuais considerava, tanto eles lá, o povo de Israel, como hoje também nós dizemos isso, nós consideramos a adoração meramente um ato muito particular, muito pessoal. A gente vem para casa e fala assim, tudo que eu vivo é particular meu, que cabe dentro do meu interior. E dentro disso, olha só o que o Senhor está dizendo quando você foca somente em você. Quando você só olha para você e só jejua para você e por você. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Coloca aí para mim, por favor, no versículo 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se, o quê? Humilhe. Incline o quê? A cabeça como o quê, gente? O junco. E se deite sobre o pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor. Naquele tempo o povo usava roupa de saco para se humilhar. Porque jejum é isso. É abnegação, é abster-se do alimento, mas você se humilhar. Nós vamos aprender na próxima semana sobre este assunto. E o povo usava saco. O povo, quando ia se humilhar, ou se humilhar através de jejum, eles ficavam até mesmo com semblante triste, sabe? E Jesus disse o seguinte, acho tão lindo Jesus ensinando a gente. Gente, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, o quê? Ele fala o quê? Fecha a tua porta e ora ao seu pai que está em quê, gente? Em secreto. E o seu pai que está em quê? Em secreto te ouvirá e te recompensará. O que mais vemos nesses dias é as pessoas quererem orar à vista de todos. Para mostrar o quê, gente? Para mostrar o quê? Que é super espiritual. Que é cheia de Deus. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, se você quer conversar comigo, entra no teu quarto. Pastora, literalmente o quarto? Sim, também. Mas existe o quarto espiritual que só Deus pode entrar. Agora ele diz assim, quando você for jejuar, é tão interessante Jesus cuidar disso. Gente, cuida da sua aparência, Jesus diz. Sabe, lava o rosto. Arruma o cabelo. Coloca um sorriso nos lábios. Para que as pessoas não saibam o que está acontecendo. Porque nós temos a tendência de não botar maquiagem, a gente fica descabelado, a gente abaixa o semblante. Aí o pessoal pergunta, tá tudo bem? Eu estou jejuando. Mas para mostrar o que, gente? Serviço. E nesse aspecto, o Senhor falando com o povo de Israel, será que é isso mesmo que eu estou pedindo para vocês? Será que é esse tipo de atitude? Olha só, gente, o propósito de toda adoração, inclusive o jejum. O jejum faz parte da adoração, ele não é a essência. Olha só, é transformar o adorador, olha só, gente, de modo que haja o quê? Um impacto que é social e também interpessoal. Os seus relacionamentos interpessoais serão mudados pelo impacto do propósito da adoração através do jejum. É por isso que muitas pessoas dizem, o que está acontecendo com você? Gente, é tão interessante, é sair do jejum, você vê, o rosto muda, o corpo muda, as células mudam, você vai ver os benefícios físicos que isso causa. Jejuar faz muito bem para a saúde, faz muito bem para a alma, faz muito bem para o espírito. Olha só, adoramos não somente para nos satisfazer, mas também para nos tornar capazes de transformar o mundo. A minha pergunta é, quem é que quer transformar o mundo aqui? Levanta a mão. Ô, gente, presta atenção. Você está no nome de uma igreja chamada o quê, gente? Vida para o quê? Milhões. Poucos dias o pastor Edivaldo já ia na fé. Vamos para bilhões. Eita, brincadeira. Para você levar vida para milhões, você tem que estar debaixo de quê, gente? De muita oração. De muito jejum. Porque se você quer que a luz de Cristo brilhe através de você, você precisa se permitir estar tão próximo de Deus que você vai estar tão sobrecarregado da glória. É da glória? É tão poderoso isso.
Moisés, quando ele ficou lá no monte, gente, a palavra do Senhor diz que o rosto dele brilhava. Lembra disso, gente? Quando ele desce do monte, a presença de Deus invade ele de tal forma que ali já não era mais Moisés sozinho, era Moisés com Deus e Deus com Moisés. Gente, você já entende isso? Gente, isso aqui é poderoso. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita onde, gente? Onde que ele habita, gente? Ele habita aqui em nós. Ok, se você é templo do Espírito, e o Espírito de Deus habita em você e em mim, por que nós não estamos impactando pessoas? Por que nós não estamos mudando o cenário de alguns lugares? Por que a sua voz não tem sido ouvida no meio da tua parentela? Porque alguma coisa, a gente precisa entender, será que só é a minha luz que está brilhando? Ou a luz do Espírito que está fazendo a diferença? Essa semana eu ouvi, eu tenho muito me incentivado em oração e jejum, porque eu preciso disso. Eu não oro em jejum para dizer para você que eu sou espiritual, é que eu preciso disso. Essa é uma ferramenta, lembra disso? Oração e jejum é um instrumento de Deus para a gente vencer a batalha e receber unção, gente. Lembre-se disso, que a unção de Deus, ela nos habilita, ela nos encoraja, ela nos dá margem para que vençamos. Mas sem a oração nós não vamos vencer. E ontem, eu jejuando pela vida do meu filho, e agora eu já posso contar, porque ele já está vivendo a experiência. Ele disse: mamãe, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso galgar dentro da empresa onde eu estou propósitos maiores, até porque está com sonho de casar e vai ter que pagar muita conta, né? Aquelas coisas todas. E aí eu disse para ele assim: sim, filho, em que posso te servir? Ele disse: mãe, eu estou crendo que chegou o momento de mudar para essa área. Estou fazendo psicologia, quero trabalhar na área do RH. Mas está sendo muito difícil essa colocação na empresa. Eu falei: então não vai ser mais. Nós vamos entrar em jejum e oração. E nós vamos obter essa resposta ainda neste mês. Quando foi ontem, nós estávamos em casa, chegou do trabalho, eu disse: filho, ele chegou umas 10 horas da noite. Eu disse: filho, e aí, teve resposta? Ele disse: ainda não. Eu falei: então amanhã nós vamos estar em jejum e oração. Mamãe vai estar em jejum e oração por você. E nós vamos pedir para que o Espírito Santo vá lá na supervisora. Toda a documentação está certa, só que a supervisora ainda não resolveu te colocar no local. Amanhã nós teremos a resposta. Quando chegou ontem em casa, no jantar, eu disse: ei, meu filho, como foi? Mamãe, eu já estou na colocação lá do meu trabalho. Hoje ele já começou nessa função. E eu entendo que existem batalhas espirituais que o Senhor permite nos viver para que nós possamos ser exemplo, porque o exemplo, ele o quê, gente? Ele arrasta. Meu filho viu a resposta do jejum e a oração e deixei bem claro quando ele recebeu o milagre, já oramos, agradecemos e disse: Senhor, obrigada por responder às nossas orações. Por isso eu digo a você que se você quer que reflita a glória de Deus dentro da sua casa, das suas ações, primeiro, submeta a Deus. Resista o diabo. E ele vai fugir de você. Obedeça a voz do Espírito. Não discute com o nosso Deus. E ele vai endireitar as suas veredas. Seguindo aqui, para que nós possamos compreender os propósitos do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: agora porém declara o Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12 diz: agora porém, declara o Senhor, volte-se para mim. E aí, de todo o quê? O coração. Aí com o quê, gente? Com jejum, lamento e o quê, gente? Pranto. Você lembra lá que os gafanhotos entraram lá em Jerusalém e tudo foi levado? Migrador, cortador. Entraram na terra e devastaram no tempo de Joel. E Joel conclama o povo, e até os sacerdotes, levitas, todo o povo, até o rei, para se voltar para o Senhor com o coração. Ei, tem um segredo aí para você entender como Deus ouve a nossa oração. É com o coração, gente. Por vezes nós fazemos só ações,
mas sem ter no coração a verdadeira e boa intenção. Lembre-se disso, o nosso Deus está de olho no nosso coração. Então ele está dizendo assim, ó, volte-se para mim. Olha só, de quê, gente? De todo o coração, porque o povo já estava afastado do Senhor. É o que nós estamos vivendo hoje. Na atualidade, queremos a bênção. Aliás, nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Vou repetir. A gente quer bênção, mas a gente não quer o abençoador, porque abençoador, para ter o abençoador, vai requerer de nós tempo. Tempo de busca, tempo de entrega, tempo de ouvir a voz do Senhor. Por isso eu quero encorajar a você neste momento. Você é um privilegiado da parte de Deus, sabe por quê? Porque estamos no tempo da graça, e a graça nos deu o poder do Espírito Santo hoje na nossa vida para nos encher de todo avivamento, para que nós possamos ser abençoados. Eu quero dizer para você que há 4 tipos de jejum importantes que você precisa compreender. Você que vai começar a jejuar, pastora, quais são? Existe o jejum normal. Significa passar sem alimento por um período definido, durante o qual se ingere apenas líquido, água ou suco. Existe a duração deste jejum normal. Tem pessoas que jejuam 1 dia, 3 dias. Tem pessoas que jejuam 1 semana, só bebendo suco, só bebendo água. Tem pessoas que já fizeram os 40 dias. Porém, eu quero dizer para você, ouça bem o que eu estou dizendo. Você tem que tomar cuidado extremo com esse tipo de jejum de muita duração. Você precisa ter orientação médica. E mais ainda, ter a certeza que foi Deus que pediu isso para você. Você precisa entender que teu corpo precisa estar pronto para entender este processo. Então eu digo para você, não faça nenhum jejum extremo sem orientação médica. Você precisa compreender também que existe o jejum absoluto. Não permite a ingestão de água e alimento. E deve ser de curta o quê, gente? Duração. Moisés, ele foi ao monte e jejuou 40 dias. 40 noites. E também eu acredito que ele bebeu água, porque se ele não tivesse ingerido água, os seus órgãos parariam. Então você precisa entender que aqui existe um extremo. E eu agora, como sua pastora, digo para você, não tenha essa prática. Desse jejum desta forma, sem ingerir água, sem ingerir algo, porque o seu corpo não vai resistir. Nós não aguentamos, não suportamos isso. E eu sei que é possível. Moisés venceu, mas era uma outra história. Deus precisava entregar algo muito grandioso, muito poderoso. E lembre-se, Moisés não estava sozinho, Moisés estava com Deus. Você lembra que Deus se revelou a ele numa fresta? E pediu para ele se esconder numa rocha? Em que ele viu Deus pelas costas? Isso é muita intimidade, gente. Então eu quero te ensinar que também existe aí, dentro dessa prática, o jejum parcial. E é interessante você que gosta de jejuar, que o jejum parcial é aquele que supre certos alimentos ou se realiza num planejamento que implique alimentação assim limitada. Então, você pode jejuar comendo, por exemplo, vegetais, legumes. Você pode inserir dentro da sua prática. E isso aqui também é um bom regime, né? Se você quer trabalhar o espiritual com o físico, esse jejum parcial vai te ajudar bem. Já fiz muitas vezes e vou fazer de novo. Eu fui colocar a roupa, eu falei, de novo, Jesus, engordei de novo. Mas olha só, John Wesley, ele jejuou de forma parcial, porém ele tomava água e comia pão com a farinha integral. Esse era o alimento de John Wesley quando ele fazia jejum parcial. No caso de Daniel e os 3 amigos também, como João Batista, também ingeriam esse tipo de alimento, porque o corpo precisa disso.
Então eu quero estimular a você a decidir o que você vai fazer nesse período de jejum e saber. Você que tem a hipoglicemia, que é o caso, por exemplo, de baixa taxa de açúcar no sangue, quem sofre com isso, você pode passar por esse processo desse jejum, comendo esses tipos de vegetais, e vai te ajudar um pouco nisso, mas sempre tomando muito cuidado. E o último é o jejum rotativo, que consiste em comer ou suprir certas famílias de alimentos por períodos determinados. Então tem pessoas que não comem, por exemplo, carne, né? Só não come carne vermelha, às vezes só come carne branca, às vezes quer optar só pelo peixe. E aí você vai entendendo o processo. Podemos comer, por exemplo, cereais apenas de 4 em 4 dias, por exemplo. Então você tem que inserir alimentos dentro desse teu jejum e se disponibilizando para isso. Pastora, por que a senhora está pregando sobre isso? Porque nós vamos começar um jejum na segunda-feira. E você precisa estar entendendo esse processo. Então vamos lá, existe então o jejum normal, o jejum absoluto, o jejum parcial e também o jejum rotativo. E dentro disso, eu quero encerrar aqui com essa minha primeira ministração, falando sobre o benefício do jejum. Quem quer ser beneficiado no jejum aqui? Algum benefício tem que dar, né, gente? Né? E eu estudando sobre esse assunto, eu peguei um livro, um ensinamento de um livro, do Dr. Rex Russell, que disse sobre este assunto. E olha só o que ele diz, olha só, vem para mim aqui, ó. O benefício do jejum. No projeto da criação de Deus, ele escreveu assim, ó: o espírito e o corpo são interrelacionados, que o jejum tem tanto benefício quanto o espiritual. Então, o nosso corpo e o nosso espírito começam a ser beneficiados espiritualmente e também fisicamente. E sabe o que ele diz, gente? O Dr. Russell, no seu livro, ele diz que os benefícios de uma noite de sono está o repouso para o nosso aparelho digestivo. Ele conta que o 7º dia, que foi destinado a Deus para descanso, era Deus dizendo assim: o corpo também precisa de descanso. O nosso organismo precisa de descanso. O seu aparelho digestivo precisa de descanso. Sabe aquela feijoada que você come toda semana? Sabe aquele churrasco que você quer comer toda semana? O que mais, gente? Sabe aquela coxinha, aquele risole, aquela lasanha, o que mais, gente, você gosta? Aquela macarronada, aquela coisa que você quer comer toda semana. O teu aparelho digestivo precisa de descanso. Porque ninguém aguenta, o corpo não aguenta. Então você precisa entender que as células de nosso corpo podem necessitar de um descanso de alimento. Então, se você vai numa nutricionista, você vai ver o que ela vai dizer sobre a nossa alimentação. E você é o que você come. Eu ouvi isso. Você é o que você come. Tá? Então, se você não está conseguindo dormir, se você não está conseguindo, está alguma coisa pesando, filho, né? Então eu digo para você assim, nós vamos aprender sobre isso. Hoje o Dr. Russell ele fala sobre isso, né? Ele chama a primeira refeição que nós falamos, que é o desjejum, não é assim? É o desjejum, que é a primeira refeição nossa. Ou seja, nós estamos trabalhando o nosso corpo para receber o alimento. Ele coloca assim também que o nosso corpo foi projetado, eu achei incrível isso, para reagir à doença com jejum e febre. Olha só, olha que ele diz, ó. O Dr. Rex Russell, ele escreveu esse livro falando sobre como você viver saudável biblicamente. E ele diz o seguinte, que o repouso, a febre e o jejum fazem parte do projeto de Deus para combater a infecção. Quando você está com febre, o que a febre está dizendo ao teu corpo? Ou você identificou que alguma coisa está errada, o quê? Dentro de você. Alguma infecção que imediatamente você toma o quê? Um anti-inflamatório,
começa o antitérmico, você começa a ter, né, a febre, e você começa a se preocupar. Aí, o que acontece muito quando a gente está com febre, gente? A gente fica feliz, a gente fica saltitante. Hein, pastor Marcos, quando você está com febre, o que acontece? Pastor Marcos diz que ele fica delirando. Mas assim, quando você está com febre, gente, o que você quer? Você não quer só dormir? Hein, gente? Você não quer só pegar um cobertorzinho, ficar debaixo do cobertor e descansar? Toma um anti-inflamatório, né, um antitérmico, aí vai assim, aí dorme, descansa. Quando você está doente com febre, bem gripado, você tem vontade de comer? Então você percebe que as células, o corpo vai respondendo à nossa situação. E aí você vê que é projeto de Deus para combater. Eu achei incrível isso. Ele diz assim, ó, o Senhor projetou o nosso corpo, olha gente, para curar-se a si próprio no nível o que, gente? Celular. Deus é demais, gente. Ele vem na célula, ele cuida, ele... Olha, é poderoso. Quando eu fui ouvindo essa ministração poderosa, é lindo de ver a ação divina. Então, eu quero dizer para você que as proteínas, os carboidratos que eu e você comemos, as gorduras, que tudo... Imagine, né, gente? Pelo amor, tudo de uma vez só, gente. Esse excesso, gente. Eu sei que está acontecendo. A pastora Raquel falou uma coisa tão interessante. Meu Deus, a minha calça apertou de novo. Né? Minha blusa começou, a gordura começou. Ai, gente, é muito engraçado. Por quê? Porque nos excedemos. E nesse período eu quero que você entenda que as células têm meios e estruturas de eliminar as toxinas. E sabe como, gente? Sabe como, gente? Como que eu estou fazendo como que eu estou te ensinando para eliminar toxinas? Jejum. Gente, é lindo de ver. Olha, jejuar ajuda a desobstruir o que, gente? O sistema e eliminar o quê? Então, eu escrevi aí, eu acho que está aí, meu amor. É animador saber que o mesmo Deus que planejou a disciplina do jejum também projetou formas de nosso corpo ser beneficiado por períodos de abstinência de alimentação. E eu fecho aqui, meu amor, por favor, coloca aí, Isaías 58, 6 e 8, que está lá no ponto que eu esqueci de ler. Veja lá para mim, você que está com a sua Bíblia aí, até ele procurar, eu não sei se ele vai achar, que ele diz assim, ó, o jejum que desejo não é este. Achamos, está aqui, ó, está bem grande para você ver, e está aí para você em casa. Olha só, para a gente encerrar e orar e ir para casa. A gente começou 7h15 por causa do nosso tempo aqui e computador, ok? Então eu estou no meu tempo. O jejum que desejo, ó, que Deus falando comigo e com você, não é este. Olha Deus especificando o jejum aqui para mim e para você. Olha, não é soltar as correntes da injustiça. Olha só, não é desatar as cordas do jugo. Olha para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos. E romper todo o quê? O jugo. Segura aí para mim, meu amor, essa primeira parte. Meu amor é meu marido, tá? Você que está em casa e não sabe com quem eu estou falando. É meu esposo que está trabalhando comigo aqui. Olha só. O que Deus deseja é esse tipo de jejum. Vamos aprender. Soltar o quê? As correntes do quê? Da injustiça. Então, se você está vivendo injustiça e não sabe como resolver questões, o jejum tem o poder de soltar essas correntes. Você entende isso, gente? Entende isso? Na sua guerra emocional, física, até mesmo jurídica, agora você que está com algumas questões jurídicas, pensa aqui, que você sente-se injustiçado. O jejum, ele vem para ajudar. E as injustiças não é só social, ela é em várias vertentes. Aí veja bem o que Deus está falando comigo, com você. Não é desatar as cordas do jugo. Se você se sente escravo nas suas emoções de alguma coisa, seja ela no emocional, no físico, no espiritual,
o Senhor vai soltar, Ele vai desatar essas cordas. Eu convido a você a entrar nessa campanha de jejum. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Olha só, o que você não viveu esses anos todos, nesses 30 dias, o Senhor vai fazer um milagre. Eu profetizo. O Senhor vai soltar, o Senhor vai desatar. Ai, gente, eu sinto a presença dele aqui. E aí ele fala assim, ó, e eu vou pôr liberdade. Olha aí, gente. Olha, gente, eu sinto a presença, estou arrepiado. Eu não sei você, mas eu estou numa atmosfera de graça aqui nesta noite. Olha só, o Senhor vai pôr em liberdade os oprimidos. Então, se você está vivendo opressão, o Senhor vai te dar liberdade e libertação aqui. Então toda a síndrome do pânico nós estamos repreendendo agora pelo poder do sangue de Jesus. Você pode dizer amém? Em nome do Senhor Jesus, toda opressão, toda depressão, toda crise de ansiedade, o Senhor está dizendo, eu estou visitando a tua alma. Entra, o Senhor está dizendo, entra, volte-se para mim, com todo o teu coração, com jejum, com pranto e com lamento, e você vai ver a resposta do Pai. Aí ele diz assim, e eu vou romper também, gente, o quê? Todo jugo. Tem jugo aí? Segue para mim, por favor, para encerrarmos. Olha só, o jejum que eu quero não é partilhar sua comida com o faminto. Olha aí, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Se você tem feito o projeto social, isso é poderoso, gente. Quando você ajuda o próximo, quando você alimenta alguém que não tem comida, isso também é o que Deus requer de mim e de você. Deus não quer que você só faça ação social. Espera aí, não é isso que Ele está dizendo. Eu não estou dizendo assim, eu só faço social e está tudo feito e você vai ter minha resposta. Não, eu quero que você jejue para ter mais da minha presença e o teu coração aberto para abençoar aquele que precisa. É isso que ele está dizendo. Agora tem uma promessa linda para você dar um glória a Deus final comigo. E nós vamos para casa daqui a pouco. Olha só. Aí sim, ó. Preste atenção. Preste atenção. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada olha, gente, e prontamente surgirá a sua. Quem precisa de cura aqui? Emocional, física e espiritual, gente. Olha só. A sua retidão irá diante de você. Ou seja, não é a sua, é a do Senhor. O Senhor tem caminhos retos para nós, gente. O Senhor tem caminhos corretos para nós. Vai adiante de você. Ai, gente, olha, eu sinto a glória dele aqui. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ele vai adiante e ele também está na tua retaguarda. Sabe aquela canção? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, oh, oh. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço, oh, oh. Sou abençoado, yeah, yeah, yeah. Aprendeu? Começamos a aprender uma boa série. Quer receber milagre do Senhor? Então vai lá. Essa vai ser a sua lição para mim até segunda-feira. Isaías 58. Medita nisso. Sabe? Estude sobre isso. E aí já começa a colocar no seu planejamento de oração e jejum. Qual é o plano da sua ação? Porque eu creio que um Deus que responde. A oração e o jejum traz resultados. Mas a resposta vem das mãos de quem? Do Senhor. Então, que o teu jejum e que a tua oração venha condizer com aquilo que Deus pensa. É aí que você e eu precisamos entender. Senhor, faça a tua vontade. Ensina-me a viver a tua vontade. E a vontade do Pai é que você continue abençoando esta casa. E a vontade do Pai é que você continue abençoando este lugar, porque Deus tem feito milagres. Esse é o seu momento de você ofertar
na casa do Pai. E nós queremos agradecer a todos os dizimistas, a todos os